Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu quero novamente estar trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida e eu creio que nesse momento Deus haverá de falar contigo de uma forma grandiosa. Que Deus abençoe a ti, abençoe a tua família, o teu ministério e que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu quero pegar uma palavra que está escrito em Apocalipse no capítulo 6, versículo 5 em diante, que diz: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei e eis um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Aqui nós estamos percebendo o terceiro e o quarto selo do Apocalipse. E queremos dizer que somente os preparados, eles vencerão as adversidades, né? Eu penso que nós poderíamos definir a crise global que estamos vivendo nesse momento como uma crise aguda, uma crise agônica, uma crise endêmica, uma crise sistêmica, que tem atingido todos os corredores dos poderes constituídos, né? Tanto da política, as denominações. Essa crise tem atingido as famílias, essa crise tem atingido a própria Igreja de Jesus Cristo. E nós não estamos, evidentemente, trazendo apenas para esse tempo presente essa situação da crise, pois nós entendemos que em outras ocasiões, né, tanto na Idade Antiga, como na Idade Média, como na própria atualidade, outras catástrofes têm assolado o planeta, de maneira que cada uma, com as suas peculiaridades, trouxeram aflições e muitas vezes maiores do que aquelas que nós estamos vivendo hoje, né? A exemplo do que aconteceu em 1348, né, em relação à peste negra, em que ali o mundo ocidental foi totalmente assolado. Chegaram a pensar naquela época que o mundo estava acabando, né? E também aconteceu em 1348, ou melhor, em 1918, a gripe espanhola, onde matou aproximadamente 40, 50 milhões de pessoas, né? Então o momento que nós estamos vivendo agora é um momento de crise. É uma crise econômica, uma crise financeira, é uma crise moral, uma crise de credibilidade, é uma crise religiosa e até mesmo perseguição. E nós também entendemos que o sistema estabelecido é de um controle totalitário, onde nós estamos vivendo nesse momento um verdadeiro apocalipse zumbi, né? E nós não podemos nos esquecer de que pandemias, que essas crises globais, ela acaba trazendo também complicações econômicas e complicações financeiras. Quando nós vemos ali o cavalo preto, né, é o cavalo que traz, o seu cavaleiro, ele traz uma balança e ali ele está dizendo, né, que tem uma medida para o pão, para o trigo, né, e tem uma medida para também a cevada. Ou seja, ali está representando um colapso econômico e financeiro, a fome mesmo. E logo depois nós falamos sobre o cavalo amarelo nesse texto, né? Que aí está representando a enfermidade, as epidemias, as pestes, né? As pragas, que o Senhor Jesus nos advertiu e nos informou sobre isso. Veja que nesse texto está falando que juntamente com a epidemia vem a morte, e seguindo a morte vem o inferno, ou seja, doença, morte e inferno. Não é doença, morte e céu, inferno. Então é um momento de juízo, é um momento de consternação global.
Entendemos também que os principais setores, os setores mais sem credibilidade que nós temos, né, na nossa sociedade global, podemos enumerar aqui primeiro os políticos, depois a polícia e, infelizmente, também os pastores, né? Então, nós estamos vivendo um momento em que de grande preocupação para todos nós. Essa epidemia, ou até mesmo a pandemia, como já está classificada pela Organização Mundial de Saúde, temos aí a cada dia um quadro novo, né? Mas pegando aí o final da semana que passamos, dia 20, nós vemos o seguinte, uma estatística de que esse problema aconteceu na China, ali na região de Wuhan, onde naquele lugar aproximadamente 80 mil casos foram confirmados. Hoje a China já está sob controle, porque as ações que eles tomaram já diminuíram de 3 mil casos por dia para 20 casos por dia apenas. Temos também ali na Ásia a Coreia do Sul, né, que é o país que mais testa coronavírus no planeta. Ali o controle é individual. As pessoas vão até um local, elas fazem ali um controle, né, um teste, e elas recebem no seu celular uma mensagem se elas podem continuar a sua vida natural, né, ou então elas têm que se recolher para a quarentena se for constatado que deu positivo, né? E ali eles conseguiram, sem parar o país, a Coreia do Sul, eles conseguiram controlar a questão dessa epidemia. Hoje nós temos a Europa, por exemplo, onde está o epicentro, né? Tem mais de 100 mil casos confirmados na Europa, onde a Itália está liderando essa catástrofe, né? Essa malignidade. Final da semana passada registrou ali, na sexta-feira, 630 mortes, e principalmente ali na região da Lombardia, né? E hoje eles estão decidindo quem vive e quem morre, porque não há leito para todos. E o próprio exército já está transportando os corpos para serem incinerados em um outro local, né? Temos também a Espanha, que chegou a 21 mil casos, deve piorar muito e deve até passar a questão da Itália. Tem a França ali com 10 mil casos, tem a Alemanha com 7 mil casos, né? A Bélgica parou, a Austrália, parte da Austrália também está parada. O Irã tem mais de 100 mil mortes por dia, né? O Iraque, os Estados Unidos registrou 17 mil casos. E ali 20% da sua população praticamente estão paradas. E eles, como trabalham, muitas pessoas ali são autônomas e recebem semanalmente, eles estão passando um grande aperto, um grande conflito naquele lugar, né? E falando sobre o Brasil, nós temos ali Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, e chega agora ao Distrito Federal, Brasília, né? Onde foi registrado já 1.200 casos. Começou muito tarde as providências no Brasil, e o ministro da Saúde, Ali, o Mandetta, ele fez uma declaração bombástica, né, final da semana passada, que em abril o sistema de saúde ele sofreria um impacto, um colapso, na verdade, né? Então, se em abril sofre um colapso, quer dizer que tem muitas pessoas que já estão contaminadas agora, dado que o vírus ele começa a manifestar reações a partir de 8, 9, 10 dias, né? E o ministro também disse que a situação vai começar a melhorar a partir de setembro. Então, esse quadro ele é alarmante, altamente preocupante, então nós devemos nos preparar para o pior. É exatamente isso que você está ouvindo. Então, calcula-se nessa projeção que ali haverá aproximadamente 1 milhão de mortos, né? Agora, o que nós estamos percebendo, amados, é que um vírus, apenas um vírus, ele está mudando o comportamento global, mexendo na economia, fechando escolas, fechando igrejas, eventos públicos, fechando comércio, aeroportos, e muitas pessoas
estão confinadas dentro da sua própria casa, né? E quero dizer também que essas informações, elas estão assim numa crescente mudança. Enquanto nós estamos falando, os números estão mudando de uma forma meteórica, né? E a solução efetiva para isso é parar mesmo, é realmente a quarentena, é ficar dentro de casa para poder frear esta condição. A solução efetiva, então, é essa, né? Então, os cientistas, os especialistas na área da saúde já confirmaram que não se trata de uma arma biológica, não se trata de um vírus criado em laboratório, né? Então, há uma perspectiva, portanto, que a cura vem através da nanotecnologia. Então, perceba aí que o Papa Francisco, ele convocou a liderança global para uma reunião no dia 14 de maio de 2020, justamente no dia em que Israel completa 72 anos. E esse aniversário de Israel tem muito a ver com a Bíblia. A palavra de Deus nos mostra muitas passagens em relação aos 72, né? Então seria bom nós fazermos uma análise mais exaustiva em relação a isso, e algo está para acontecer, algo está para ser revelado ao mundo em muito pouco tempo, né? 72 anos da fundação do novo Estado de Israel. Justamente nesse aniversário o Papa Francisco está convocando a liderança global, e nós entendemos que está muito próximo a apresentação desse líder mundial que haverá de governar todo o planeta, né? Então, a nossa pergunta nesse momento é: onde estão os pastores? Onde estão as celebridades, né, mundiais, globais? Onde estão os pavões eclesiásticos que não estão ensinando, não estão preparando o povo para a iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa é a nossa grande preocupação. Pois é exatamente no momento como esse que Deus levanta homens, Deus levanta mulheres para trazer uma mensagem de exortação, uma mensagem de despertamento para a sua igreja, para a igreja de Jesus Cristo. Então, em tudo isso, nós queremos dizer que o juízo chegou, né? Tudo está mudando a partir de um vírus. Nós temos a palavra do Senhor registrada em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 21, porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste. Então veja que Deus ele tem 4 maus juízos para julgar a sociedade global. Então, a guerra, né, que é a espada, ele tem as bestas feras, que é o desequilíbrio ecológico, evidentemente, ele tem a fome e tem as pestes, as pragas que nós estamos assistindo e vivendo, lamentavelmente, no nosso tempo, esse episódio. Mas, por outro lado, em cumprimento à palavra de Deus, nós nos alegramos por tudo que está acontecendo. Esse vírus ele surgiu no dia 1º de novembro de 2019 e ele até hoje já envolveu mais de 150 países, causando um verdadeiro terror no planeta, né? Então, Deus ele está julgando as nações, ele está trazendo juízo sobre o planeta. Deuteronômio, nós temos ali, está repleto de textos falando sobre obediência, desobediência e também ali as suas consequências. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, está escrito: de Deus não se zomba, não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós estamos percebendo que o homem resolveu caminhar sem Deus. O homem está buscando a sua autoafirmação, o egocentrismo, o eu, centralizado no eu, as suas realizações sem a dependência de Deus. E, infelizmente, isso está dentro da denominação onde muitos líderes e muitos pastores estão alimentando isso para as pessoas que estão ali frequentando. De forma que muitas pessoas hoje procuram as igrejas, ou as denominações, melhor dizendo, que lhe oferece cura, que lhe oferece soluções, que lhe oferece realizações financeiras, que lhe oferecem crescimento, e eles dizem: não, eu sou filho de Deus, eu sou cabeça e não cauda. Aqueles cultos triunfalistas que, infelizmente, esses lobos velozes
vorazes, eles estão alimentando o povo, enganando na sua grande maioria e deixando de ensinar a verdade. E a sociedade global, portanto, ela acaba sendo conivente com essa patifaria, né? Nós temos o caso do Brasil, o Carnaval, onde teve lá, né, aquela escola de samba Mangueira trazendo um Jesus que é de todo mundo, apresentando um Jesus gay, apresentando que ele pode ser mulher, que ele pode ser homem, e dizendo que ele é moleque. Quer dizer, você acha que Deus não vai julgar essas coisas? Você acha que Deus não vai trazer a colheita? Então, o que nós estamos percebendo é que o juiz está às portas, está trazendo julgamento, né? As pessoas estão avarentas, elas estão buscando bens materiais. Dentro de uma igreja evangélica, nós percebemos pessoas no verdadeiro desfile de moda, né, exibindo os seus corpos, muitas vezes dentro de uma promiscuidade, dentro de uma sedução, né, em que pela libertinagem tudo é válido. Infelizmente, o conceito de santidade está muito longe daquilo que nós conhecemos como igreja. E isso está, então, trazendo um juízo de Deus. Mas Deus tem falado de várias formas e de várias maneiras, né? Jeremias capítulo 44, no versículo 4, em diante diz: todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais essas coisas abomináveis que aborreço. Então Deus tem mandado os seus servos, Deus tem mandado os seus profetas. Infelizmente as pessoas, elas não querem se arrepender. Irmãos, é momento de pregar arrependimento, não libertação financeira, não conquistas. As pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. A verdadeira mensagem precisa ser cristocêntrica, é a mensagem da cruz, é a obra da cruz de Jesus Cristo que precisa ser pregada. E precisamos parar de correr atrás desses moveres. Nesse momento aparecem muitas pessoas dizendo: irmãos, vamos orar pela nação, vamos orar pelo mundo. Nada disso resolve. A igreja já tem feito isso muito. Dentro da denominação não falta palavra, não falta oração, não falta jejum, não falta campanha, não falta nada disso. O que precisa é as pessoas tomarem posição e se arrependerem. Hoje nós vemos pastores com 2 famílias, nós vemos jovens que estão cantando louvor, que estão vivendo uma vida de promiscuidade, uma vida de fornicação, praticando sexo antes do casamento. Hoje, quer dizer, tudo é liberal. As pessoas, elas se autodenominam como capazes, de forma que se alguém contradiz essa sua atitude, elas então separam, elas vão para outra denominação, ou então abrem os seus próprios ministérios, né? Então, em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 13, Deus diz: olha, se eu cerrar o céu, se eu mandar a praga, então o Senhor está dizendo que ele faria isso. Aí no versículo 14 ele diz: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Enfim, eu quero dizer, amados, com tudo isso, que Deus está descendo à terra. Está procurando aqueles que são seus. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra, buscando aqueles cujo coração é totalmente seu, para esses ele fazer forte. Então nós precisamos agora, mais do que nunca, cumprir o que está escrito em Isaías capítulo 20, versículo 21, ou melhor, capítulo 26, versículo 20 e 21 do profeta Isaías. Vai, pois, povo meu, entra no teu quarto e fecha sobre ti a porta. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Então, entra no teu quarto. Esse é o verdadeiro culto. Meditação na palavra de Deus. Este é o verdadeiro culto. Oração, você orar aquilo que está na palavra de Deus. Não ficar participando dessas reuniões em que estão convidando você para a igreja e que estão convidando você para a campanha. Há pessoas dentro dessas denominações que estão há 2, há 3, 4, 10 anos que não conhecem a palavra de Deus. É inadmissível essas pessoas que estão há tanto tempo não terem lido a palavra de Deus, a Bíblia de capa a capa, de Gênesis ao Apocalipse. E vamos fazer um teste muito rápido. Quantos versículos existem na Bíblia? Quantos capítulos existem na Bíblia?
quais são os livros que compõem o Velho Testamento, o Novo Testamento? Você sabe dizer sobre essas coisas? Às vezes, dentro da congregação, o líder fala assim, vamos abrir em Josué, a pessoa vai para o índice, por quê? Não tem intimidade com Deus. Então, eu quero dizer a você que não estuda a palavra de Deus, apenas frequenta culto, você está desviado. Você precisa se arrepender, você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, e esses pastores, essa liderança que está controlando o povo em cultos, em reuniões, em estratégia de campanhas, e não ensina a verdadeira palavra para as pessoas, vocês serão julgados, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se você se colocou como líder de um ministério, saiba que o juízo está às portas e haverá cobrança. Agora você que é membro, você que é homem de Deus, mulher de Deus, que você tem realmente a chama do Espírito no teu coração, medite na palavra de Deus. Este é o verdadeiro culto que você faz ao Senhor. Não é fazer jejum, não é fazer campanha, não é participar de vigília, de congresso, nada dessas coisas. É você pegar a palavra de Deus e você conhecer com profundidade. Enquanto você estuda a palavra, você está orando, falando, Deus, olha, essa palavra está escrito isso. Por exemplo, Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você está estudando e você está memorizando e você está orando ao mesmo tempo. Então, Deus abençoe grandemente, que Deus te traga o espírito de arrependimento, para de correr atrás desses moveres, porque nós estamos cheios de enganadores no nosso meio. É momento de tomar posição, porque Jesus Cristo está voltando. Maranata, Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Não temas e nem te espantes, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Em nome de Jesus Cristo, amém.